começar a putaria. Salve, salve, rapaziada, estamos começando mais um NBcast. Sim, eu sou o Eduardo Ritalino, como estão vocês? E hoje voltamos para mais um NBcast. Como é que hoje está meu querido amigo lutador, né? Meu querido amigo figurante, o figurante da manhã. Fala aí, figura. Oi, o Joey é bom e realmente eu sou lutador, sou tipo o Seu Madruga, sabe? Eu só apanho da vida e das pancadas que a vida me dá, né? Como ele falava. E hoje vai ser interessante, meus amigos. Hoje vai ser um papo, assim, bem legal. Esse vai ser um dos episódios, assim, já feitos no Batidão Cast, sabe? Eu tô com muita expectativa para o que vai sair daqui hoje. E hoje é um dia especial. É aniversário do meu grande amigo Serginho Grosso. Exatamente. E como é que hoje, galera, está também meu querido amigo diretamente do CT de Goiânia, Shura. Fala aí, Shurão. Opa, boa noite aí, pessoal do bairro industrial de Okinawa. Estamos aqui hoje hoje é um episódio especial, pô. Hoje a gente vai falar, né, a gente pode dizer assim, do poderoso chefão dos animes, né mesmo? E hoje aí, é isso mesmo. Descubram no amanhã. Esse episódio só vai sair amanhã. E galera, como vocês estão vendo aí, o episódio de hoje vai ser sobre a Shita no Joy. A Shita no Joy que agora está sendo lançado, né, relançado aí agora na Crunchyroll aí, e a gente resolveu fazer um episódio dedicado a esse anime, porque a gente gosta bastante de Ashita no Joy. E, figurante, tem vinheta hoje aí? Com toda certeza, roda a Shita! E começando o nosso podcast aqui, né, galera, precisamos falar um pouco aí de Ashita no Joy. O que é Ashita no Joy? Figurante, você poderia dar um breve resumo do que é essa obra? Claro, meus amigos. É uma obra transcendental e definitiva dos anos 70. Ele é simplesmente o anime. Aquele anime que você fala, esse é de verdade. Um anime que definiu uma geração e até hoje ele influencia muitos outros. E o impacto dele não foi só grande na indústria dos animes, como foi grande na sociedade, isso mesmo, na sociedade de pessoas reais, pessoas vivas, pessoas que vão ao banco, pessoas que vão ao mercado, pessoas que vão na loteria fazer uma fezinha de vez em quando. Ele virou um símbolo dos operários que tanto lutaram por direitos e foram ferrados pelas péssimas condições de trabalho. Ele virou um símbolo de esperança e luta por todo o Japão. E realmente ele tem até estátua, olha só, tem pessoas importantes que têm estátua, ele nem é uma pessoa e tem, mas ele é realmente um catalisador de um movimento, assim, por liberdade, por esperança, e todos os valores realmente muito positivos, tudo relacionado a uma luta que dura até hoje. Ele é o grande responsável por isso. Então a gente tá falando aqui muito mais do que um anime, sabe? Ele realmente faz parte de um movimento e tem valores que não dá pra falar somente em um podcast, pois é muita coisa, sabe? Ele representa muita coisa. Então hoje a gente vai fazer jus a isso, pois finalmente a Crunchyroll adquiriu um anime bom, né? Eles que... Sim, não sei, mas finalmente eles acertaram uma e trouxeram pro catálogo deles uma coisa boa. E a gente tá aqui pra celebrar esse momento, sabe? A gente tá aqui pra celebrar, a gente cobra tanto, a gente fala, nossa, por que tal obra é esquecida, por que tal obra não tem mais o destaque que merece? E quando ela tem, a gente tem que fazer a nossa parte também, né? Nosso trabalho de formiguinha, de divulgar, para que mais pessoas vão lá, assistam, os números fiquem bons, e quem sabe eles tragam coisas melhores, continuam trazendo coisas assim, quem sabe, a gente acredita ainda no futuro. E é uma luta, assim como o Joey, e essa luta que todos nós compartilhamos, pois viver é lutar, e lutar é viver, e a gente tá aqui hoje pra isso, pra dar mais um segmento nessa nossa luta aí, e vendo que sai. Caralho! Olha, figurante, parabéns, cara. Tô dando a sua cara aqui com o seu resumo. Obrigado. Joey, ele foi escrito pelo Ikki Kajiwara, né, Shura? É isso mesmo. Escrito. E ele foi desenhado pelo Ikki ou ele foi desenhado por outra pessoa, assim, não... Foi desenhado pelo Tetsuya Shiba, cara. Grande Tetsuya Shiba. Ah, sim. Eu achei que o Ikki Kajiwara que desenhava também, né? Não, mas não, nosso senhor. E falando do Joey, né, como o figurante falou, né, o Joey ele tem uma importância histórica gigantesca, né, que até o Shura, né, o Shura já comentou dele aqui no podcast, né, várias vezes, né, falando do contexto histórico de Joey, né, que o Joey, pra quem não sabe a história do Joey, o Joey era um vagabundo, né, era um típico vagabundo. A história do Joey a gente não sabe de onde ele veio, a origem dele.
A gente não sabe quem são os pais do Joey, o que ele estava fazendo ali. A gente só sabe que o Joey ele estava passando por um local. E aí um ex-boxeador chamado Tang vê ele, né? Que ele entra numa briga, ele vê o Joey lutando. E aí ele resolve ajudar o Joey a se tornar um boxeador, né? Deixar de ser um delinquente juvenil e se tornar um boxeador. E no começo o Joey ele resiste a isso, né? Ele se torna resistente a isso, que ele não quer se tornar um boxeador, ele quer continuar sendo um malandro de rua, né? E depois ele acaba tomando gosto pelo boxe e o boxe acaba virando o que dá gosto pra vida dele, né? Exatamente, é uma história assim, tem até aquela coisa do esporte, né, primeiramente, mostrar a importância do esporte para mudar a sua vida, para dar uma razão ali e mudar, dar uma virada ali na sua vida, e isso acontece ali com o Joey, né, a gente vê essa história, ele reluta bastante no começo, mas depois ele aceita e conforme ele vai aceitando, ele vai realmente tomando gosto. E a história vai contando isso, sabe? Mas no primeiro momento ele também tem essa coisa de mostrar como o esporte pode mudar a sua vida, como o esporte pode dar razão à sua vida. Sim. E pode te tirar de algumas situações e colocar na outra. Ele dá essa importância muito grande para como o esporte pode mudar a sua vida. Tem isso mesmo. E uma coisa interessante nesse contexto, ainda mais da Chita no Joey, é que isso aí, como o figurante falou, no caso, é que ele demonstra que a gente pode ver isso até na realidade, né? Os esportes, no geral, eles são praticados muito por essas pessoas que estão nessas situações parecidas com o Joey. Pessoas que estão marginalizadas, pessoas que têm uma realidade operária, que estão ali na dita, né, por muitos, né, como na classe baixa, na linha da pobreza, e o esporte ele atua nessa situação aqui do Joey não só como uma forma do Joey ascender e ser visto, né, por essas pessoas que menosprezam ele, mas é uma forma também dele ver valor na própria vida, né, porque o Joey, o cara veio, que nem o Ritalino falou, veio lá do caixa-prego, né, andando vagando a vida inteira, e a única coisa que consegue fazer o Joey entrar em sintonia com a vida dele, com o mundo, é o esporte, né, que não só possibilita ele viver, mas também possibilita ele a ser um ser humano legitimado, né, se a gente pode dizer assim. Exatamente, e aí a gente vê isso hoje, tipo, trazendo pros dias de hoje, até hoje, os lutadores aí, você vai ver a história deles, eles vieram tudo de baixo, sabe, os caras tudo humilde, assim, e tiveram que lutar mesmo, assim, metaforicamente e literalmente, eles tiveram que lutar na vida pra crescer. Principalmente os boxeadores brasileiros. Exato. Até o Popó ganhar o cinturão, ele falando dos treinamentos dele, da dieta que ele fazia, né? Que muitas vezes ele tinha que comer víscera, porque ele não tinha dinheiro pra fazer uma dieta comum, e víscera tinha muita proteína pra ele comer. Então ele tinha que comer fígado, comer miolo e pra conseguir manter a dieta dele. E, mano, é absurdo, né, velho? Como isso acontece, né? Mas a gente falando assim de boxeadores brasileiros, a gente também pode falar do Éder Joffre, né? Tem o Miguel de Oliveira. E é essa parada aí, mano. Até o próprio Maguila, todos vieram de baixo, cara. A gente vê se tem outros esportes, porque, poxa, tiram da gente todo dia tudo que a gente pode imaginar, mas o esporte eles não podem tirar da gente, cara. É isso que é foda. Exatamente, inclusive recentemente, né, o último campeão aí do boxe brasileiro, né, campeão mundial, Robson Conceição, ele também veio da Bahia, passou dificuldade, e você vê, né, os lugares assim que as pessoas têm bastante dificuldade, que é a região nordeste ali, mano, a Bahia é um celeiro de boxeadores, cara, a Bahia é absurdo, velho. O quanto de boxeador eles fazem ali, né? Mas, enfim, voltando a falar do Joey, a gente falou, né, que ele é um delinquente, enfim, a gente resumiu bastante, né, que ele conhece ali o Tang e as crianças, né, que as crianças também são personagens importantes pra obra, né? As crianças, ele acabam adorando ele, né, vivendo ele como né, um igual, né, porque é um símbolo. É um símbolo, né, cara? Um herói, assim, de certa forma. Uma criança ali também, né? Que ele é um adolescente, quase jovem, né? E aí ele acaba... Por ele ser um delinquente, ele acaba indo pra cadeia, né? Sendo preso. E é aí que a história dele começa a mudar, né? Porque ele vai preso. Sim, exatamente. E aí o Danpei Tang, né? Que é o treinador dele, começa a visitar ele na cadeia e começa a ensinar boxe pra ele, né? Dentro da cadeia. Através de cartinha, viu? Lições do amanhã, pai. Daí que vem o Ashita, né, cara? Sim. Não, e na cadeia a gente conhece outro personagem central da história importante, que é o Nishi, né? O Nishi, ele
encontra o Joey na cadeia, né? E o Nishi era o valentão da cadeia. E aí ele nunca tinha encontrado alguém pra dar porrada nele. Aí o Joey chega e caceta o cara, velho. Um farrapo nele, cara. Porra, até ele fica espantado, porque ele era tipo o grandão valentão que ninguém batia, tá ligado? Aí aparece o Joey, e aí ele fica amigo do Joey, porque, né, ele apanhou do Joey, mas ele meio que tem uma admiração pelo Joey, né? Acaba tendo uma certa admiração pelo que o Joey é, e ele acaba também entrando nessa de boxe, porque ele vê, cara, boxe é um negócio legal que pode tirar a gente disso, né? Sim. Mas não só isso, Rita. Na cadeia eles conhecem também, né, aquele que vai ser a fagulha que vai fazer o Joey virar esse grande lutador, que é o Rikishi Toro, né, cara? Pode esquecer do Rikishi, cara. E é legal que quando o Rikishi aparece, o Rikishi não só é pro Joey um rival no ringue em si, mas o Rikishi, ele é um rival pro Joey como classe, cara. Porque o Rikishi, ele tem acesso a academias de qualidade, equipamento de primeira linha, treinamento de primeira linha, enquanto o Joey não tem isso. E o Rikishi, ele até desafia o Joey, falando que com aquelas condições que o Joey treina, com as condições que o Joey tem, ele nunca vai chegar no nível de ser um profissional. Isso aí é uma grande motivação pro Joey perseguir esse sonho, assim, né? É muito interessante como o Ike Kajiwara, né? Ele constrói esse paralelo não só entre os dois personagens, mas entre a questão da luta de classe, né? Essa forma como a classe alta menospreza quem vem de baixo e não dá muito espaço, e que pra pessoa chegar em algum lugar ela tem que lutar o dobro, o triplo, né, cara? Então, é muito interessante, ainda mais no contexto que o Japão tava inserido, né, cara? Exatamente. Você poderia falar um pouco como o Japão estava inserido, cara, nessa época? Com certeza, meu nobre. Vamos lá. O Japão estava se reestruturando, né? Porque o Japão tinha acabado de ser completamente destroçado, né? Na Segunda Guerra Mundial, né? Principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, nesse contexto que o Joey foi lançado, lá em 68 até 73, o Japão, ele economicamente, falando assim de relações estrangeiras, o Joey não. O Japão tá vindo bem. Só que em questões sociais o Japão estava completamente devastado, cara. Porque pelo Japão estar se reorganizando economicamente, isso fez com que exigisse muito mais mão de obra. Isso fez com que o Japão, grande parte das cidades assim, do Japão, fossem completamente assim, ocupadas por pessoas operárias, né? Tem uma população de operários gigantesca, né? E isso significa o quê? Mão de obra, né, precarizada, jornada de trabalho fodida, né, e tal. E também tinha outra coisa que vinha influenciando muito negativamente o Japão, que era o imperialismo, e em decorrência a isso veio muitas frentes de oposição, né. Teve ali o movimento estudantil, que foi um dos primeiros, assim, né, que os estudantes, né, os intelectuais, estudantes do Japão, estavam percebendo essa crescente perca da própria cultura, né, e esse imperialismo americano, e eles se opuseram, no caso, né, a tudo isso que vinha acontecendo. E também reivindicando direitos básicos ali, né? Como, por exemplo, essas questões, né, trabalhistas e tudo mais, e essas pautas sociais. E eles eram fortemente inspirados por Ashita no Joy, cara. Tanto que teve até um episódio assim, isso envolvendo o Exército Vermelho, que também ele vem inspirado no movimento dos estudantes, que foi inspirado na Ashita no Joy e em outras obras ali que comunicavam isso, porque quando a gente tá falando de estudantes, a gente tá falando de mangá shonen, a gente tá falando de um público de leitores que era fortemente influenciado por isso. Então, isso de certa forma o Joey foi um pontapé, né, pra toda essa movimentação que aconteceu. E aí, cara, teve até aquele episódio, né, que sequestraram um avião que tava indo pra Coreia do Sul ou Coreia do Norte, e aí esse povo, né, como tava protestando e tudo mais, sequestraram esse avião, eles todos armados ali com katanas e com explosivos caseiros, né, justamente para não acatar essa questão, assim, americana, né, e mostrando a sua identidade, né, então os caras foram de katana e tudo, e a frase deles, assim, né, de manifesto, era que eles eram os Joeys do amanhã. Então a gente tá falando de um mangá que tem uma importância política, né, essa questão de protesto, assim, significativo, cara. Porque o Joey ali, ele era um daqueles operários que tava sofrendo na mão desse sistema, né. Então o Joey ali lutando para ter um espaço e para sair dessa miséria, dava meio que era como se fosse um manifesto mesmo para essas pessoas, para esses leitores, né? Que a gente também não pode esquecer o sucesso astronômico que foi Ashita no Joy, né? Então, a quantidade de gente que lia Joy, né? Pô, até o Yukio Mishima, né, lia Joy. Então, Joy foi crucial para esse contexto político do Japão, né? Dessa época. Só fazendo um adendo também, né? Que o Japão ele tava sendo apagado, né? A cultura do Japão, né? Completamente apagada, Sim. cara.
E uma pessoa que a gente pode até citar de exemplo, assim, que ela viveu esse momento e acabou até tomando desgosto, assim, pelos Estados Unidos, é o Hayao Miyazaki. Que muita gente fala que ele é ranzinza e tal, e não entende ele, mas, tipo, ele é um cara de, tipo, acho que tem 85 anos, né? E ele viveu na pele isso, sabe? Ele viveu na pele esse momento da cultura do Japão sendo apagada. Por isso que ele é todo, assim, né, de não gostar dos Estados Unidos, de fazer os filmes dele sempre retratando o folclore japonês pra trazer vivo, pra mostrar pras crianças o folclore japonês, pra manter vivo, né? Sim. Ele é um cara que viveu isso na pele, né? Ele sentiu na pele. E é completamente admirável essa decisão dele, porque pra gente entender melhor essa situação, só a gente fazer um paralelo com a nossa própria cultura. Imagine só que o Brasil, que tem essa cultura que nós já estamos acostumados, né, falando de música, de culinária, de tudo mais, isso gradativamente sendo perdido, porque um país muito mais potente belicamente do que a gente chegou, cara, soltou 2 bombas, né, nuclear na gente, e isso gerou uma grande fragilidade no país, e eles chegam e falam, agora esse país é nosso. E toda aquela cultura que a gente foi construído, né, com base nisso, vai cada dia que passa se perdendo e dando mais espaço para essa cultura desse povo que matou a gente. Então é uma situação, assim, de completa submissão, né, cara? Imagina só, aquele cara que devastou seu país, tá apagando sua cultura, tá apagando aquilo que você é para introduzir a dele, cara. Olha que bagulho assustador, velho. Sim, e até quando o Japão, tipo, naquela época tentava resistir com o Tezuka, né, o Tezuka foi tratado como um lixo, velho, nos Estados Unidos, né, as obras do Tezuka, o Tezuka tentava levar para os Estados Unidos, ele tinha que adaptar as obras, aparecia, tipo, a Torre de Tóquio, ele tinha que mudar para falar que era a Torre de Pisa, adaptar, porque senão pegava mal as coisas, a cultura do Japão fora de lá, né. Sim. Não, tem o próprio caso do Yukio Mishima, cara, que o Mishima, ele é um dramaturgo, né, um escritor, e ele isso é até engraçado, porque essa briga do Japão, esse anti-imperialismo, ele não era de esquerda, ele era de direita e de esquerda, ele era do Japão, cara. Mishima, ele é um grande símbolo da direita, e o Mishima, ele se suicida em cima de um quartel-general de Tóquio, reivindicando essa busca pela própria cultura, né? Ele falou assim, pô, gente, vamos acordar, vamos buscar nossa própria cultura de volta, e ninguém deu ouvido pro cara, que o Rapaz se matou da forma tradicional do Japão, né? Seppuku. Então, assim, esse momento do Japão, ele foi tão marcado, cara. Pô, o Joe, ele foi um mangá que comunicou muito esse período, sabe? E o Joe, ele é uma figura, né, que ele acabou realmente dando esperança para as pessoas, né? Porque, pô, um boxeador que tá na cadeia, aí ele vai lutar contra o Rikishi, que é o melhor boxeador, que já tem treinamento, ele é iniciante, vindo do nada, não tem nem preparo nenhum. Ele conseguir dar um cross-counter no cara e nocautear o cara, né? Mano, é um negócio. É de um simbolismo assim, sabe? Pô, é meio que falar pras pessoas, pô, independente da situação que você esteja, ainda tem um pouco de esperança, né? Sim. Que na luta na cadeia, né? Que o Danpei, né? Ele consegue fazer o acordo no reformatório pra ele ensinar boxe lá na cadeia, pra ter o campeonato de boxe, né? E aí acaba tendo a luta, né? Do Rikishi contra o Joey. E o Joey, ele não sabia nada de boxe ainda, ele era bem inexperiente. E ele vai lutar com o Rikishi porque ele não gosta do Rikishi mesmo, né? Ele não vai com a cara do Rikishi. Ele apanha igual um gato escaldado, né? Ele apanha. Tanto que até o Danpei quer jogar toalha, ele fala pra não jogar toalha e é persistente. E aí quando ele vê uma oportunidade, que ele vê o Rikishi abrindo a guarda, ele vai lá e dá um cross counter no Rikishi, os dois caem, né? Os dois, né? Um nocaute duplo, né? Que é o cross counter. É um nocaute duplo, os dois caem e aí dá um empate técnico, né? A luta. E... Cara, mas você falando dessa parte da cadeia, cara, tem uma parte... Nesse mesmo período, assim, no mangá, tem uma parte muito interessante, que é aquela briga, né? Nem uma luta, é uma briga que o Rikishi tem com o Joey antes do Rikishi sair da cadeia. Que o Joey, ele bota uma pedra na mão e bota a luva e desce o sarrafo no Rikishi. Sim. E o Rikishi sabia o que o Joey tava fazendo. E aí o Rikishi, ele... Tipo assim, os dois na lama, assim, sabe? Todo fudido, chovendo. O Rikishi indo embora e fala, Joey, você nunca chegará a me enfrentar num ringue. Aí o Joey fala, veremos. E aí, daí pra frente, tem só a história. Sim. Que pra quem não sabe, né? Se você for lutar assim, você segurar uma pedra ou alguma coisa assim, se o peso da sua mão fica mais pesado, né? Porque você vai fazer força ali, né? Pra segurar o negócio com força, né? Então o peso do seu punho vai ficar mais denso, mais pesado, né? Na hora de bater. Mas enfim, figura. Tá aí? Oi. Claro, eu tô ouvindo aqui. Vocês falaram muita coisa aí que vocês têm mais ligação até. Eu ainda preciso terminar de ver. Eu comecei, sabe? Eu vi o começo, eu li muito sobre a história, sobre o que o Shinano Joe representava, né? Eu fiz esse dever de casa, sabe? Pra saber, porque ele sempre me intrigou, sabe? Sempre foi um anime que eu
estava na minha alça de mira e eu sempre procurei estudar sobre ele. Então eu estudei sobre o momento histórico do Japão, que o Shura falou, sobre o que ele representa para as pessoas, sobre a história dele, como ela anda e tudo mais. Então eu estudei esse background todo e assisti também boa parte ali do anime, bastante coisinha até, e assisti o final, sabe, da história, tudo, porque eu já sabia o que acontecia e eu queria ver com meus próprios olhos. Então ainda preciso assistir mais, sabe, pegar mais, mas eu tenho uma admiração muito grande pela obra e ela é muito legal porque, assim, não é como se a gente tá falando de algo arcaico, algo que só inspirava as pessoas naquele período de tempo, por exemplo, naquele contexto específico no Japão pós-guerra, todo devastado, sofrendo cada vez mais retaliações, querendo ser apagado do mapa por muitas nações aí, e não, a gente vê assim, a gente pega aí o Joy, a Shizen no Joy nos dias de hoje e continua fazendo sentido, continua inspirando pra essa luta, sabe, pra gente enfrentar o dia a dia, pra gente seguir os nossos sonhos, pra gente ver como tudo é cruel, como as coisas vão ser difíceis e mesmo a gente não tendo as melhores condições possíveis, a gente não pode ser impedido de sonhar. Então, por exemplo, eu na minha vida pessoal, eu levo muito essa jornada do Joy como uma inspiração, porque de novo, o Joy, ele não tinha os melhores aparelhos, sabe? Ele não tinha as melhores condições para treinar, mas ainda assim ele acreditava que ele podia chegar lá. E eu levo isso pra minha vida pessoal, sabe? Eu tenho os meus sonhos, tenho meus objetivos, e eu sei que eu não tenho as melhores ferramentas, eu não tenho as melhores condições, mas eu trabalho o dobro, o triplo, o que for pra conseguir realizar aquelas coisas que eu quero. Então essa história, ela realmente tá muito em mim, sabe? Eu me inspiro muito em tudo isso, pois eu acho muito bonito. É uma poesia ali, algo realmente que bate na gente. E mostra como realmente a vida nos bate de toda forma. Então, ele nos dias de hoje, ele continua mais atual do que nunca. Isso pra mim que ele é mágico. Porque tudo bem você ter ali conquistar o seu espaço lá nos anos 70, com todo aquele contexto, e ter, assim, uma fama num período específico, mas tudo isso se manter é difícil, porque ele transcende o seu propósito original e até hoje, no nosso dia a dia, ele é tão relevante, cara. Então, por isso eu acho que é uma obra muito bonita, tem que ser muito respeitada. E eu tô gostando muito de fazer parte aqui desta conversa que a gente tá fazendo para celebrar uma edição e pra gente celebrar o que é essa obra, pois, assim, a gente precisa de mais obras como essa, sabe? Se a gente fala que gosta de anime é porque existem obras assim. E esse é um dos grandes fatores por eu gostar de animes. Sim, sim. E o figurante falou, né, do peso que tem a obra, né, e o Joy, né, é legal que você vai acompanhando a história, exatamente isso que o figurante falou, né, você vai vendo as consequências das coisas que acontecem na vida dele, ter os atos, né, que ele comete na vida, ter consequências, né, no psicológico dele, né. Primeiramente, né, teve o Wolf Kanaguchi, né, Shura, que ele derrota o Wolf Kanaguchi, né? E aí o Wolf ele tem que se aposentar do boxe, que se não me engano ele lesiona o Wolf, né, Shura? Sim, ele quebra o maxilar dele, né, cara? Uma parada assim. Ele quebra o maxilar dele, ele não pode mais lutar, porque senão ele pode perder, né? O maxilar, não sei se tem como. Tem essa parada. Isso traumatiza o Joy, né, cara? Sim. De forma. Ele fica mal de verdade, né? E é um negócio. Vira uma cicatriz na vida dele isso, né? E aí ele fica mal de verdade, que ele vê que ele, destruiu. Eu tenho o meu sonho, mas o meu sonho acabou passando por cima do sonho de outra pessoa, que era o Wolf Kanaguchi. E aí ele começa, conforme vai passando o tempo da obra, a gente acaba tendo, né, o ápice ali, que é a luta do Joy contra o Rikishi, né, Shura? Que ali... é pesado demais. Essa luta é espetacular, tanto pros dois lados. Se você for ler no mangá, ela é muito boa a luta, muito bem desenhada, muito bem feita. E no anime também ela é excelente a luta dos dois. Cara, vou dizer um negócio pra você. Eu li o mangá e assisti o anime. O mangá, cara, não tem como a gente falar qualquer coisa do mangá. O mangá de Joy é fenomenal. Só que, com todo respeito do mundo, cara, a luta do Rikishi com o Joy no anime dá uma surra no do mangá, cara. Com todo respeito do mundo, cara. O ápice do anime inteiro, do Ashita no Joy 1, é o episódio 51, cara. 51 e 50. Porra, tá maluco. Cara, é muito, muito bem feito. Não tem como eu colocar em palavras, né, pra falar essa luta, mas é que basicamente o Rikishi, ele não era do mesmo peso que o Joy, né, Shura? O Rikishi era uma categoria acima, cara, mas isso também muito por questão genética, de tamanho, tipo, era pro Rikishi chegar na categoria do Joy, porque o Rikishi tinha o quê? Tipo, 20 centímetros a mais que o Joy, né? Sim. O Rikishi
chegar na categoria do Joey, ele ia ter que perder uma quantidade de caloria, cara. E, bicho, sem sacanagem, ele ia ter que perder basicamente, sei lá, cara, nem se ele perdesse toda a gordura do corpo dele, ele conseguia alcançar, basicamente, sabe? Exatamente. Era um nível absurdo, assim. Ele tinha que perder tipo, Era 50 quilos, subnutrição. sabe? Pra perder 10 quilos pra lutar, os lutadores já sofrem, imagina 50, sabe? É nesse nível que ele tem que perder. Eu acho que não era tanto, não, mas era muito, tipo, nível de subnutrição, assim mesmo, cara. Sim. De desidratar também. E aí, mano, o que ele faz pra conseguir lutar com o Joey Rikishi, ele vê o Joey também como um adversário, sabe? A altura dele. E aí ele fica, mano, maluco pra querer lutar com o Joey, a ponto de, né, ele fazer uma dieta extremamente rigorosa, de comer Sim. mal, aí ele catava e se trancava dentro de um porão pra dormir, e aí ele falava pra alguém que ficava vigiando, ó, não, mesmo se eu implorar, não abre a porta pra eu comer. Ele comia uma maçã por dia, cara. Sim, uma maçã por dia, e mano, ele consegue secar até o tempo da luta da pesagem, e aí ele vai lutar com o Joey todo desnutrido. Tanto que, tipo, na hora que ele tira o Rob, na hora da luta, o Tang fica em choque, vendo quão seco ele tava, sabe? De desnutrido mesmo, dando pra ver as costelas dele, tava bem magro mesmo. Ele não bebia água, cara. Ele dormia numa sauna. Tem uma noção, tanto que era absurdo. Sim, ele conseguiu secar e... É bizarro. E ele fez tudo pela perseverança de conseguir lutar com o Joey, né, velho? E aí ele conseguiu chegar no peso do Joey e foi lutar com ele. E a gente tem a derradeira luta, que é uma luta épica, né, do Joey contra o Rikishi. E o Joey perde essa luta, né? O Joey acaba perdendo. É uma luta bem... Apesar de ele estar desnutrido, a luta ela é bem pegada, porque os dois estavam com muito sangue no olho. Uhum. E aí, mas o Joey ele acaba perdendo a luta, só que ele acerta a têmpora do Rikishi. E aí o Rikishi acaba morrendo, né? Deu um traumatismo craniano, né? Porque ele acaba batendo na têmpora, aí soma ao fato da saúde do Rikishi estar completamente zoada, assim, e ele bate a cabeça ainda nas cordas, né, cara? Então, tipo, ele toma uma porrada, fica semi-consciente, ainda bate a cabeça nas cordas, assim, cai no chão. E Sim. se fode todo. E aí ele acaba falecendo. E aí a gente tem um primeiro mental breakdown do Joey, né? Que aí a obra entra numa depressão absurda. Pra quem nunca leu a obra... Cara, no mangá é uma depressão, velho. E o anime eu tentei assistir, eu não consegui, velho. De tão depressivo que fica a obra, né? Cara, é difícil, mano. Eu lembro que eu no Joey 2 tinha episódio que eu terminava assim, eu terminava com angústia, cara. Ele acaba entrando em depressão profunda por causa disso que acontece com o Rikishi. Porque, pô, ele era o principal adversário dele e ele tava fazendo tudo pra lutar com o Rikishi. Era tipo o adversário que fez ele ter gosto pelo boxe, né? E aí ele entra numa depressão profunda, ele abandona os rings, e aí ele começa a virar um vagabundo de rua, e aí ele acaba, né, encontrando nessas daí, né, o Wolf Kanaguchi, né, nas ruas. Ele encontra o Gondo também, né, que é o cara que influencia ele voltar a lutar, mas ele encontra o Wolf, né, o Wolf ele volta a lutar clandestinamente. Sim, não, que o Wolf Kanaguchi, ele virou um segurança de mafioso, né? Ah, é verdade, né? Sim, e aí ele fica deprimido, que ele fala, puta, tirei o cara do ringue e ele virou esse vagabundo. E aí o Wolf fica puto, porque o Joey abandonou o ringue, e aí ele falou, pô, então não valeu de nada você ter me quebrado se você vai abandonar, sabe? Eu sei que esse momento era difícil, cara, porque eu tava lendo o mangá, né, e aí até a luta do Rikishi eu tava lendo assim numa tirada só, né, tava bem legal. E aí chega nessa parte, era uma carga tão pesada, tão depressiva, que eu não conseguia, tipo, ler mais de 2 capítulos por dia, de tão pesado que tava o negócio. Sim. Mas isso aí, Ritalina, é uma coisa interessante, porque o que fez o Shino no Joey ele se destaca tanto dos demais mangás e animes da época? Porque a gente tem uma época ali, cara, que a demografia shonen, cara, se pá, nem existia ainda, sabe? A gente tinha muito mangá Kodomo, a gente tinha esses mangás assim, mais de esporte, mas eles nunca abordavam essas temáticas assim mais duras da vida, sabe? Era como se fosse um ambiente confortável, sabe? Não se dava muito a esse luxo. E chega a Shino no Joey, cara, e nessa primeira parte da Shino no Joey, ele não é tão dramático assim, mas ele já trazia os problemas reais do Japão e inseria o leitor ali na realidade do próprio país. Então a gente já tinha essa temática assim do Joey mais séria, mais concretada na realidade. Porém, quando acontece isso, a gente vê que realmente as consequências da vida real se aplicam nesse mangá também. E aí que a gente consegue perceber o peso dramático que esse mangá tem, que nenhum outro mangá tinha naquela época, cara. Aquilo ali é a realidade nua e crua, cara. Não só dentro do ringue, mas também como fora do ringue e dentro do Joey, sabe? Tipo, o Rikishi, ele foi um oponente que ele sempre quis enfrentar.
que foi o motivo pra ele virar um lutador de boxe. E além dele perder pro Rikishi, ele ainda matou o Rikishi, que além de ter se tornado um amigo, né, ele era ali como se fosse o objetivo do Joey, né, vencer o Rikishi. Então, além do Joey nunca poder vencer o Rikishi, ele nunca mais ia poder ver o Rikishi porque ele mesmo matou. É muito pesado, cara. E é todo um clima, né, de velório mesmo, de sofrimento que ele tá acompanhando a obra vê ali, né. Até ele resolver voltar, né, pra o ginásio do Tang, né, pra voltar a lutar, né. Só que ele volta, né, a lutar. Mano, eu tô fazendo um resumo assim gigantesco. Só que ele volta a lutar assim e o Tang percebe, né, que... Tipo, ele tá muito brutal, sabe? Ele tá vencendo, tá lutando com as pessoas, mas ele tá, mano, tá brutalizando as pessoas, sabe? Ele tá, tipo, derrotando as pessoas assim em segundos, né? E aí o Tang começa a perceber umas coisas assim, né? Que o Joey, ele acaba pegando um cacoete. Por ele ter matado o Rikishi com um soco na têmpora, ele tava com um cacoete que ele não tava batendo na cabeça dos adversários. Ele tava descontando toda a raiva dele colocando toda a força dele em golpes da barriga pra baixo, né? Sim, são os mais doídos. Sim, e aí o Tang percebe isso e aí ele fala com o Joey, né, que o Joey não... Pô, desse jeito não tem como, vão descobrir uma hora. E aí descobrem, né, e aí o Joey começa a perder as lutas, assim, violentamente, né, porque descobrem esse cacoete dele. E aí o Joey se afunda de novo e aí ele vai pras ruas, né? Ele vai virar lutador amador nas ruas, né? Sim. É que ele conhece o Gondo, né? O Gondo Goromaki, né? Meio que um assessor, né? De luta clandestino. Aquele cara de chapéu que fuma cigarro esquisito. E aí nessa daí que ele de lutar lutas amadoras, né? Até o Tang fica, caraca, velho, o que você tá fazendo com sua vida, velho? Tipo... Até o Nishi, né, também fica preocupado com isso, né, de o Joey ele começar a meter o louco e sair lutando luta clandestina, cara. Luta ilegal, sabe? E isso é muito pesado no mangá, sabe? Porque ele tá arriscando a vida dele, porque essas lutas amadoras é um bagulho perigoso, né? Não tem equipamento certo. Mas é nesse momento que a gente percebe o tom que o Joey vai tomando, né, cara? Porque o Joey não tá mais lutando pelo prazer da luta, mas ele tá lutando pra, de certa forma, se punir, né, cara? De certa forma, assim. Sim. Ele tá... nesse momento, né, que ele tá lutando com o assim, ele começa... o boxe deixa de ser um esporte, né? Ele começa a viver... O boxe começa a ser só... Destruição. O caminho de destruição. Sim, começa a virar um caminho de destruição, né, pra vida dele. E eu até falei do Nishi agora há pouco, porque o Nishi era um cara... que ele é o caminho totalmente oposto do Joey, né? O caminho que ele toma. Que ele é um cara que também amava o boxe. Ele viu no boxe uma forma de mudar de vida, só que ele tomou o destino dele foi completamente diferente do Joey, né? Sim. Na verdade, cara, é uma parada interessante que a gente tem lá, assim, ao decorrer assim, do mangá e do anime, é que, na verdade, dá a entender, assim, parece que o Nishi virou aquela versão do Joey que seria a versão, como a gente pode dizer assim, final feliz do Joey, né? Porque, poxa, o Nishi, ele arruma um emprego, arruma sua própria casa, ele casa... Ele ainda pratica o boxe assim como hobby. E ele vive uma vida feliz, sabe? Aquela vida que o Joey não pôde ter tido, né, cara? Tanto que o Joey, tipo, na reta final do mangá, quando ele se casa, ele fica feliz, né? De ver que o Nishi, ele tá num rumo completamente diferente dele, né? Ele não é mais aquele cara que ele conheceu na cadeia e não tá mais perdido, né? Igual o Joey tá, né? Que o Joey, ele... Cara... Nesse momento aí da luta do Rikishi, né, o Joey ele começa a viver naquele dilema que ele começa a viver sem esperança, né? Tipo, ele não tem esperança de nada e ele vive só pelo boxe. A vida dele é o boxe. Ele não tem mais nada além disso. Então, tipo, mesmo quando dão um conselho pra ele abandonar o boxe, ele não vai conseguir lutar, que ele tá com cacoete, que ele tá ruim, que ele pode se lesionar, ele não abandona o boxe. Que pra ele, a única coisa que resta pra ele, né, que faz ele viver é o boxe. Tanto que tem vários momentos da obra, bem pesados até, que ele fala, né, que ele não pode abandonar o boxe, porque se ele abandonar o boxe, ele vai desrespeitar o Rikishi, né, que era o sonho do Rikishi, e ele abandonando o boxe, ele ia desrespeitar a memória do Rikishi, né. Sim. Cara, tipo, dessa parte pra frente é uma parte bem pesada, né, da obra. Até o final é muito pesado. Enfim, ele luta lutas clandestinas e consegue se recuperar, né, querendo ou não. Ele volta a lutar boxe, né, ele já não tem mais chance de ganhar o cinturão mundial, mas ele volta a lutar boxe. Não, ele vai lutar com o Carlos Rivera, né? Carlos Rivera, grande Carlos Rivera. Que é um lutador venezuelano, que também é outra figura central aqui da nossa obra, né? Lembra muito Rikishi, né? Sim, que, enfim, ele é um lutador venezuelano que vai lutar
pelo título mundial e tal, ele chama o Joey pra ela fazer uma luta amistosa. E a luta amistosa acaba se tornando outra coisa, né? Porque aí o Joey, ele vê nessa luta uma oportunidade dele voltar a ser o Joey Yabuki carniceiro de antes, né? O cara respeitado. Eu sei que a luta deles é bem legal, acaba sendo uma luta bem disputada. Aí chega um momento que eles tiram as luvas e os dois começam a se porrar de mão limpa, cara. É bizarro, né? Sim. Os dois se enchendo de porrada com as mãos limpas. E aí, depois o Carlos Rivera vai lutar. A luta pelo cinturão mundial, né? Depois disso daí. E aí, cara, ele tá com demência pugilística, né? O Carlos Rivera, por causa da luta dele com o Joey sem luva, ele acabou adquirindo demência pugilística. E aí é mais uma cicatriz na vida do Joey que ele acaba adquirindo, né? Que ele acabou com o Carlos Rivera, né? Com a mente do Carlos Rivera, né? Ele deixou o cara incapacitado. Sim. Isso é interessante porque o Joey ele segue muito aquela lógica do herói trágico, né, cara? Porque tudo que acontece com ele, tudo de ruim que acontece com ele, não só acontece com ele, mas acontece com os demais ao redor dele. E isso vai fazendo com que gradativamente ele vá se punindo cada vez mais, sabe? E em certo ponto, o Joey deixa de ser aquele mangá de luta, né, de perseverança, e se torna um mangá de consequência, né? Um mangá que mostra, assim, realmente essas consequências das suas ações e esse caminho destrutivo, sabe, cara? Tanto que chega, depois dessa luta do Carlos, depois dessa cicatriz que ele tem, o Joey ele vira só uma máquina, né, de lutar, né? Sim. Tanto que o Tang fica preocupado com ele, né? Aí o Joey ele decide, não, quero ganhar, agora eu quero ganhar, eu não consigo ser campeão mundial, mas eu quero ganhar o título do Pacífico. Beleza, ele vai tentar ganhar o título do Pacífico, ele começa a destruir todos os adversários dele, e aí ali você vê que o Joey já perdeu o brilho, né? Ali até é falado, né, que eu anotei aqui, o Tang ele fala, né, que o Joey ele é um animal ferido sonhando com um lugar pra deitar e morrer. De tanto que o Joey as lutas do Joey se tornaram sanguinárias, sabe? O Joey ele só tá lutando pra se satisfazer, assim, como pessoa, né? Porque ele não tem mais motivação. E aí, tipo, chega ao ponto do Joey ele consegue ganhar o título do Pacífico contra o Kim, né? Que é o lutador do Pacífico, o Kim. O Kim eu não tô lembrando. Qual que era o Kim mesmo? Do cara da guerra. Da Coreia do Norte. Pô, isso é muito triste, cara. Esse é muito pesado. Aí já mostra também que... É interessante que no Ashita no Joy, nessa parte do mangá, né, e no Ashita no Joy 2, o anime, todo o personagem que vai sendo apresentado já não é mais como era antes, né? Tipo, um cara que tava em cima, né? Como, por exemplo, o Wolf e o Rikishi. São caras que são tão danificados, assim, tão machucados, cicatrizados como o Joy, sabe? A gente pega ali o Carlos Rivera... o José Mendonça, tem esse aí, o Kim, né, tem até mesmo aquele lá que parece o Blanca também, ele tem ele viveu muita coisa, assim, sabe, é muito interessante porque esse Kim, o Harimal, o Harimal, esse mesmo, esse Kim, cara, ele tem uma das histórias, assim, mais tristes, assim, do anime, sabe, porque... Eu lembro que quando eu terminei o arco dele, cara, eu terminei assim... Foi a mesma sensação que eu tive quando eu terminei de ver Better Call Saul, cara. Que não é só tristeza, é desespero também, sabe? É angústia, assim, suprema, sabe? É muito destruidor, cara, esse tom que o Joey adquire, assim, nessa parte, sabe? Sim. Não, pra quem não sabe, né, o Kim era o detentor, né, do título do Pacífico, ele tinha um cinturão. E ele era um cara que... O backstory dele, né, ele... tava na guerra, né, das Coreias, né, Shura? Sim, na Guerra das Coreias, ele tava com fome, e aí ele falou, não, ele criança, né, eu vou ter que matar pra conseguir comida, vou ter que matar algum soldado pra conseguir comer. Que o pai dele sai pra buscar comida e não volta. O pai dele era um soldado. Aí ele pega e mata um soldado que tava com uma bolsa de comida. E aí ele mata o soldado, pega a comida pra comer. E aí quando ele vê quem era o soldado, era o pai dele. Que tava voltando com a comida. E aí ele, né, a mão dele acaba se sujando de sangue, que é o sangue do pai dele. E aí o Kim, ele fica traumatizado com isso. E aí ele tem aquele cacuete de ficar sempre lavando a mão, né, Shura? Ele vai lutar, ele lava a mão um monte de vezes, ele olha pra mão, ele acorda de madrugada e ele vai lavar a mão, que ele fica catatônico, né, com isso. Sim. É uma das histórias mais pesadas que tem o Joey, né? Ele mata o pai com uma pedrada, mano. Ele pega uma pedra e começa a esmagar a cabeça do próprio pai, mano. Isso é muito pesado. Não, mas é bem pesado nesse momento aí. Mas o Joey ganha o título do Pacífico. E aí ele vai defender depois o cinturão, né?
Sim, ele vai defender. Não, ele vai disputar outro título, né? Ele vai disputar o título. Ele vai defender contra o Harumal, né? E aí ele vai conquistar o cinturão do José Mendonça. Sim, que é o campeão mundial, né? Campeão mundial, né? Ele vai tentar o título mundial. Sim, eles já estão no Havaí, o Joey já tá bem de vida, né? Ele já mudou de vida. O Tang, né? Ele acaba percebendo que o Joey ele tá com demência pugilística, né? Dando muitos indícios disso. Só que o Joey ele não ele bate o pé que não, que, né, ele consegue disfarçar, né? E aí a gente tem o José Mendonça, né, que é o acho que é o principal antagonista ali da segunda parte, né, do Joey. Sim. Que ele vai lutar com o Joey pelo cinturão, que a gente tem a última luta, a luta derradeira, né? Agora pra pensar, Ritalino, na verdade, foi o Joey que deixou o Carlos Rivera com demência, não foi o José Mendonça? Foi o Joey, por causa das mãos, que ele tava lutando com as mãos ímpares. Aí ele foi lutar contra o José Mendonça, e aí, não, na luta do José Mendonça ele já tava com demência, cara. Tanto que ele vai subir no avião, ele quase escorrega, ele vai andar, ele tá meio tensando as pernas. Ah, sim, o Joey deixa o Carlos com demência, e aí depois o José Mendonça vai lá e deixa o Carlos Rivera pior, né? Uma parada assim, que ele fica de cadeira de roda, né? Sim. É triste pra caralho, mano. E aí é na luta final, né, que a gente vê ali que o Joey, ele tá lutando, tipo, o José Mendonça, ele já é um campeão mundial, ele já é um cara estabilizado, ele já tá bem. A luta é bem... É uma luta que o José Mendonça acaba se dando melhor, né? Apesar de ser bem disputada com o Joey, mas ele acaba ficando meio aterrorizado, porque ele vê que o Joey, mano, o Joey quer morrer no ringue, cara. Ele quer ganhar de qualquer jeito, ele quer continuar lutando. Então ele derruba o Joey levanta, ele derruba o Joey levanta, ele bate, mas o Joey não desiste, cara. Então o Joey com a cara inchada, sabe? Todo bagaçado, continua levantando pra tentar derrotar o Carlos Rivera, a ponto que o Carlos Rivera fica em choque, né? Porque o Carlos Rivera, ele fala que ele já tava pra se aposentar, ele tava com medo, né, de acontecer alguma coisa com ele no ringue, porque ele tem a família dele. O Joey não tinha mais nada, sabe, a perder. Então o Joey, ele acaba, né, no ringue, ele acaba dando tudo de si, ele não para, mano. Chega um ponto ali que o José Mendonça, ele fica com medo mesmo, fica apavorado. Fica pedindo pro Tang jogar a toalha, porque o Joey já não tava mais em condições de lutar e ele continuava levantando, querendo lutar, né? Sim. Porque o Joey, mano, ele deposita todas as esperanças dele no boxe, né? Tem aquela icônica parte da ponte, né, que tá o Joey e a Noriko, né? Que ela fala, pô, Joey, por favor, para de lutar, você tá ficando mal. E aí ele fala aquela famosa frase, né, cara, que tipo, ele quer queimar até que sobrem só as cinzas brancas, né? Porque é a cinza, né, de um corpo, né, quando é cremado, né? Então, o cara, tipo, nessa época, nesse período aí, a vida dele já deixou de ser algo que não fosse o boxe, né, cara? Exatamente, porque ele passa por um período, né, de destruição mesmo, né, o Joey, ele se destrói, né, e aí a gente tem aquele final de mangá, e o mais triste é o Tang, ele vendo isso acontecer com o Joey, e ele não pode fazer nada, porque o Joey é um cara muito teimoso, né, é um cara que não adianta falar pra ele que ele é teimoso no nível extremo, então ele vê o Joey, ele sabe que o Joey vai morrer, velho, no mangá ele fala isso mesmo, eu acho que ele até tá falando pro leitor isso na hora que ele fala, né. Eu não lembro dessa parte do mangá. Não, o Tang, em vários momentos ele fala umas coisas assim que parece que ele tá falando com o leitor, né? É, porque chega num ponto que a vida do Joey se torna só o boxe, né, cara? Eu acho que essa mudança, o anime e o mangá vem adquirindo, né? Também é por causa da demanda do contexto, né, cara? Já é outra realidade. O Japão já conquistou outra realidade. E aí agora, esse tom de funeral que o mangá adquire, dá a entender que já tem outra proposta, né? De mostrar que esse mundo do boxe ele é um mundo completamente destrutivo. E também isso é muito referenciado, também não sei se é uma referência direta, no Rock, pô. O Rock Balboa, que é um filme que eu e o Ritalino a gente gosta bastante. Você já viu o Rock Balboa, figura? Claro, eu gosto muito. É bom, né, mano? Tipo, essa questão, né? Tipo, de a gente tá numa situação em que a gente já é marginalizado, a gente já é vulnerável socialmente. A única coisa que a gente tem que não tiraram da gente é o esporte. Então, nesse cenário em que não tiraram da gente o esporte, a gente tá ali competindo com pessoas semelhantes que também enxergam o esporte como esse refúgio, o Joey ele adquire essa devoção, né, pelo boxe, e o boxe passa a ser mais Joey do que o Joey sendo ele mesmo, né? Então, o Joey ele sabe, cara, que o que ele tá fazendo vai levar ele à morte, e o Joey na verdade quer que isso aconteça, porque o único sentido que existe na vida dele é o boxe. E tudo aquilo que significava por alguma coisa foi se perdendo, né? Então, tem essa brincadeira assim esse toque depressivo, mas também tem esse toque de realização. Porque enquanto o boxe ele é a mão que tira, ele é a mão que dá. Tem muito essa dualidade, sabe?
Tipo, até no mangá, o Danpei tem muitos momentos que ele fala, né, que ele tá vendo o Joey se acabar, e ele meio que fala com o leitor, né, isso que tá acontecendo, né. Tem até eu falei anteriormente uma frase dele, mas tem uma frase dele bem impactante que ele fala assim: para os humanos existe algo pior do que estar em um absoluto desespero. É sofrer enquanto carrega uma falsa esperança que nunca vai se tornar realidade. Parece que ele tá falando mesmo com o leitor isso. Enfim, agora vamos falar falando do Ashita no Joy, cara, é uma obra bem completa, cara, é uma obra bem complexa. E é uma obra que mexe muito com a gente, assim, velho. Você consumindo a obra, lendo, né, ou assistindo, é uma obra que mexe muito com você, né? Principalmente pelos momentos que o Joey passa, os momentos de depressão. Quem já teve depressão sabe, né? Acaba pegando muito, você acaba até tirando um pouco de gatilho, né? Você se vê no Joey, né? Porque ele no momento que ele entra na depressão profunda após a morte do Rikishi, que ele abandona o boxe, é uma coisa que ele amava, ele perde o gosto por tudo, ele vai embora, ele fica deprê. Então, pra quem tem depressão sabe que realmente esse é um negócio que pega bastante na gente, né? Então você acaba mesmo se vendo no Joey, né? Inclusive eu tenho depressão, né? Já passei por vários momentos assim de crises pesadas, né? Que aí você perde mesmo o gosto pelas coisas, você acaba perdendo mesmo o gosto pela vida, né? Você acaba se afundando, e aí as coisas que você gostava antes, os hobbies que você tinha, as coisas legais que você fazia, as coisas que você tinha prazer em fazer, acaba não tendo tanto significado quanto antes, né? E aí você acaba abandonando aquelas coisas porque você acha que não vai te trazer tanto prazer quanto te traria antes. Você fica se sabotando, né? Achando que você não vai conseguir mais fazer do jeito que era antes, que você não vai conseguir, não sei, evoluir do jeito que era antes, né? Ou gostar do jeito que era antes, né? Então a depressão acaba tendo esse peso, né, na vida da gente. E o Joey, ele mostra isso com perfeição, né? Cara, mas então, o Ritalino falou uma coisa interessante, porque a gente tem o Ashita no Joy a primeira parte, e a gente consegue uma identificação assim de como se fosse esse tom assim de esperança, né? A gente lê e a gente se motiva, a gente eu não caio muito nesse papinho já, eu li esse mangá me ensinou. Não, tipo, eu li Joey e Joey me ensinou a sempre lutar. Não, merda. Mas, tipo assim, a gente lê o Joey, assiste o Joey 1, e o que pega na gente é essa questão da esperança, de nunca existir. Só que aí, quando a gente vai pro Ashita no Joy 2, a gente já encara, assim, a realidade mais dura, assim, dos fatos, né? Então, tipo assim, quando eu assisti o Ashita no Joy 1, eu tava em uma situação da minha vida boa. Eu tava vivendo uma realidade confortável. E aí eu parei e passou um tempo. E aí minha vida mudou completamente. Que aí foi o período em que eu entrei em um serviço, cara, em condições, bicho, quase sub-humanas, assim, emprego quase escravo, assim. E foi bem no período ali que meu avô morreu, que a minha família se desmanchou completamente, a minha mãe perdeu o emprego, a gente perdeu nossa casa, a gente foi morar de favor, e eu fui trabalhar nesse emprego, e a coisa que eu mais amava nessa época, assim, do fundo do coração, era o basquete, cara. O basquete me salvou de uma depressão fodida que eu enfrentei em Jataí quando eu fui fazer faculdade, e aí, quando eu voltei pra Mineiros, o que me salvou, né, eu tava, cara, caindo no alcoolismo e fumando como nunca. E o que me salvou dessa vida foi o basquete, cara, e ali eu basicamente encontrei um respiro, assim, pra viver. E a minha vida era jogar basquete, cara. E aí, nessa época, eu tava assistindo a Ashita no Joy 1. Só que quando aconteceu tudo isso que eu falei anteriormente, eu tive que largar a mão do basquete. Eu trabalhava numa escala de 12 por não sei lá o quantos, né? Eu trabalhava dia sim, dia não, de madrugada. Então, jogar basquete já era impossível. E aí, foi onde eu comecei a assistir a Ashita no Joy 2. E é justamente como o Ritalino falou, a gente perde o prazer em fazer as coisas que restam pra gente. E nesse cenário, né, onde a coisa que eu mais amava fazer já era impossível de ser praticado, não sobrava muita coisa. E aí eu assisti a Ashita no Joy 2 e ele conecta a gente, de certa forma, com essa realidade. Eu me identifiquei muito com o que acontecia com o Joey, só que mesmo no meio de toda essa tristeza, essa depressão, a gente consegue retirar boas coisas, né? Essa devoção do Joey pelas próprias convicções, e essa devoção do Joey pelo esporte também traz assim, um tom até que meio romântico pra uma obra tão depressiva. Querendo ou não, cara, eu encarei tudo isso como uma questão que estava fora do meu alcance, assim como no Joey, né? Tudo que aconteceu, por mais que tenha sido consequência de coisas que vieram dele, foge do controle dele. Então essa
essa realidade nua e crua, assim, né, do Joey, mesmo que muito triste, e mesmo que a gente esteja conectado por situações parecidas, me fez entender que mesmo a vida sendo uma merda, injusta pra caramba, a gente não pode desistir, né, a gente não pode parar. Então foi muito importante, cara. Foi uma identificação muito grande que eu tive com o Joey, e é isso. Se é que eu posso falar alguma coisa, é que o Joey, ele passa uma mensagem, assim, que você pode levar para vários lados. Tem lados mais otimistas, lados mais pessimistas, mas uma coisa que não dá para negar é que o Joey morreu fazendo aquilo que ele gosta. Ele morreu pelas suas próprias convicções e sofreu todas as consequências de seus atos. E é isso que eu mais levo pra mim, sabe? Tudo isso é que eu levo pra mim, levo pra minha vida. Eu também já tive episódios, assim, horrorosos. No ano passado, eu cheguei no fundo do poço, onde eu nunca achei que eu poderia chegar, sabe? Foi um lugar, assim, que eu não desejo a ninguém. E até hoje eu não sei como eu consegui sair daquilo, sabe? Era desesperador. E eu parei com tudo e mais um pouco. E era angustiante. Mas o que eu vejo, que eu posso tirar e fazer um paralelo, é que eu sempre fui muito forte nas minhas convicções. E no meu momento mais frágil foi onde eu joguei todas elas pro alto. Mas se realmente eu posso traçar um paralelo, eu digo que eu quero morrer fazendo aquilo que eu gosto. Eu quero realmente fazer, mesmo que seja contra todas as odds, fazer aquilo que eu gosto, fazer aquilo que eu sonho, fazer aquilo que me faz bem, que eu me sinto bem fazendo, aquilo que me ajudou em vários momentos, que me carrega. Contra qualquer coisa que possa parecer, eu vou lutar. E de novo, eu não tenho as melhores condições, mas não é isso que vai me atrapalhar, sabe? Não é isso que vai deixar de me fazer sonhar. E eu quero que minha vida seja pautada nisso, seja pautada naquilo que eu gosto, naquilo que tenha sentido. Que eu não vou viver uma vida sem sentido, não existe, sabe? E por mais bizonho que seja o mundo, eu não posso deixar ele me derrubar. E então, o que eu pego muito do Joey é isso, é que ele sempre foi contra tudo, contra todos. Sempre foi na situação mais difícil possível. E embora não seja nada positivo essa obra, sabe? De primeiro momento você só vê depressão, você só vê angústia. Ela ainda consegue me passar boas coisas, ela ainda consegue me passar inspiração, pois as nossas convicções são muito valiosas, meus amigos. Não deixe ninguém te fazer pensar o contrário, sabe? As nossas convicções, elas são preciosas e por isso a gente tem que estar a todo momento pensando sobre elas, mantendo elas, buscando melhorar, mas a gente não pode ir contra elas, assim. A gente tem que crescer como pessoa, achar jeitos, achar como fazer, como conseguir fazer o impossível. Muitas vezes a gente vai ter que fazer o impossível, não tem jeito, mas a gente tem que fazer aquilo que nós temos a convicção. Não pode ir contra, e muitas vezes a gente aprende a ir contra, a gente é ensinado desde criança a ir contra as nossas convicções, a ir contra aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente quer, e por isso que a gente vê uma geração cada vez mais perdida, uma geração cada vez pior que a outra, assim, e muitas vezes a gente não entende o porquê, mas que graça tem viver sem um sonho, que graça tem viver sem um propósito, viver por algo que você não acredita. Isso realmente destrói qualquer um, e não à toa. A gente está numa geração desgraçada, onde as pessoas estão buscando soluções cada vez mais mirabolantes para um problema que alguém pode olhar e falar que é simples, mas não é. Então, um recado que eu deixo de tudo o que eu já me ferrei nessa vida, dos buracos que eu já passei e do fundo do poço que eu presenciei, eu gostaria de dizer para vocês darem mais valor a essas convicções, pois não existe geração mais falsa do que essa, não existe geração que mais demonize as convicções que nós temos. Então, se o Joey, ele consegue passar algo para alguém, para mim, pelo menos foi isso. Foi alguém que morreu com suas próprias convicções, morreu fazendo aquilo que ele gosta. Se foi destrutivo ou não, se foi de um jeito não tinha como ser de outro jeito. Ele mostra que a única condição para aquilo acontecer era as coisas acontecerem desse jeito. E foi o que tinha que ser feito. Então é isso que eu acredito, por mais trágico que seja, é muito melhor do que não ser. Sim. E realmente, cara, tipo, em vários momentos a gente vai ter... Na vida a gente tem, né, nossos altos e baixos. Eu falei, né, tipo, eu tenho depressão, eu sou mais velho aqui, né, eu já tive vários momentos de queda, de cair de um abismo mesmo e viver só como um robô, né, de ir trabalhar, deitar, não fazer mais nada, ir trabalhar, deitar, não fazer mais nada, de não ter mais perspectiva de vida, não ter mais ânimo, né, de fazer nada. Realmente você tem que viver pelas suas convicções, né? Porque se você não viver por elas, você vai viver pelas convicções dos outros, né? E aí você vai virar um robô mesmo.
Exato. Inclusive, e hoje em dia, né, a gente vê tanta gente aí sofrendo, né, que tá... Hoje se discute, né, a jornada, né, escala 6x1, que o pessoal tá vivendo pra trabalhar, tá morrendo, né, trabalhando, tá se matando, que é uma jornada horrível mesmo, que inclusive foi um dos motivos da depressão, foi ter trabalho nessa escala aí, tempo da minha vida, né, que me acabou, assim, de um jeito que eu chegava em casa e eu só deitava pra descansar, no outro dia ia trabalhar, e no dia da minha folga eu só queria dormir, e aí eu fui perdendo os gostos. Você vai, quando você chega nesse momento, né, que você acaba perdendo suas convicções, né, seu gosto pela vida, você perde a esperança, né, em tudo, né, e aí até seus hobbies, né, que o Shura falou que ele jogava basquete, né, gostava muito de jogar basquete, aí acabou não parando de jogar, né, comigo não, comigo era música, né, cara, eu gostava de tocar violão, né, e aí minha caída foi tão grande que eu parei, sabe, encostei o violão, nunca mais toquei, né, e aí depois que isso tudo passou, né, que essa tempestade nebulosa passou depois de muito tempo, né, que eu fui voltar a tocar, e eu demorei até pra voltar, né, a pegar o violão pra tocar, porque eu ficava me sabotando. O negócio é seguir suas convicções mesmo, o figurante falou perfeitamente. Se você não tiver convicções, você vai acabar vivendo pelas convicções dos outros. Ou então não vivendo também, né, cara? Se você deixa de viver por suas próprias convicções, você acaba não vivendo, cara. Aí entre não tá vivendo e tá morto. Exato. E outra lição que a gente pode tirar de Joey também é que a gente falou, né, o próprio o Nishi, né, que ele é um cara que ele acaba, igual o Shura falou, ele é o final feliz que o Joey não teve, né, que ele acaba, ele ainda treina boxe como, né, como um esporte que ele gosta, mas ele acabou tendo uma vida, ele acabou casando, tendo filhos, formando uma família, arrumou um emprego legal, e ele não perdeu as convicções dele, né, porque ele ainda gostava de boxe, só que ele tomou outro caminho que o Joey não tomou, tanto que o Joey, eu até falei, né, o Joey quando encontra ele, depois vai no casamento dele, ele fica feliz de ver o Nishi dando certo na vida, vencendo na vida, coisa que ele não conseguiu porque a vida dele é o boxe. E o Nishi não, o Nishi ele conseguiu separar a vida dele do boxe. A vida é igual ao boxe, né? Até próprio no rock, né? O rock tem aquele diálogo dele, né? Que a vida vai te derrubar, mas o importante não é quantos de porrada você dá na vida. O importante é quantas vezes você consegue se levantar e continuar tentando até uma hora que você vence. Mas aí a vida vem e vai te derrubar de novo. E aí você tem que levantar de novo, né? Cara, é sensacional. Acho que no jogo é uma obra... Todo mundo devia ler, pelo menos uma vez na vida. Ler, né, ou assistir, pelo menos uma vez na vida, porque é uma obra completa, assim, né, velho? Em todos os sentidos, né? Tanto do roteiro, quanto da animação, quanto da trilha sonora. Tudo no Ashita no Joy os caras fizeram com carinho, né? Porque a obra era muito amada no Japão, né? Até o Shura falou ali no pós-guerra. Então é uma obra que vale a pena ser consumida, vale a pena ser revisitada e vale a pena, né, você aprender com a obra, né? O Shura falou que não aprende, mas o Joey, cara, é impossível você ler Joey e você não ter uma mudança, né, na sua vida. Você O que o Shura quis dizer, eu acho que é mais naquele caso que nem os caras falam, o Midoriya me ensinou a não desistir. O Midoriya me ensinou a ser persistente. Não é desse jeito caricato que a gente aprende as coisas. É óbvio que a gente já tem um conceito dentro da gente, mas dá pra falar que ele ensina, mas de uma forma mais bonita, sabe? Uma forma mais emocional, sabe? Uma forma mais espiritual, né? Eu diria até. Uma forma assim, não uma forma tipo, preto no branco, ele me ensinou a fazer. Não, ele não ensinou. Me ensinou a nunca desistir. Então, eu vi muito isso no Midoriya, sabe? Que é uma coisa caricata, assim, você sabe que não tem aquele peso, mas Joy tem um peso que nenhuma outra obra tem, digamos assim, né? Então dá pra gente falar um pouco de que a gente fez a gente refletir e chegou em algumas conclusões. Ele tem esse poder, com certeza. E outra coisa, tipo assim, o Joey realmente, ele vai... você é uma pessoa antes de ler Joey, né? Porque o anime, o mangá, qualquer obra, na verdade, é como o figurante disse, né? Ela não vai te ensinar uma lição como se ela fosse um pai ou uma mãe. O Joey, ele te ensina da seguinte forma, né? Ele te mostra a realidade como ela é. Ele te ensina de fato como era aquele contexto e, tipo, não tem como a gente ver todos aqueles personagens... Não absorver, né? Não absorver. Porque, tipo, um exemplo... lendo Joey, eu aprendi muito a entender, né? A ter noção de sociedade, ter empatia e conseguir compreender, né, como a sociedade funciona, a famosa consciência de classe, né? Porque o Joey é uma obra que
tem uma carga política muito grande. E eu não digo carga partidarista, não. É política mesmo, pô. É ver essa injustiça, é ver essa perseverança do pobre, né? É ver toda essa injustiça e também essa realidade toda que o Joey adquire na segunda parte. Não tem como você não consumir isso e não adquirir a partir disso uma visão minimamente mais madura, né? Você vai estar em contato com isso. Sim. Você acaba absorvendo muita coisa do Joey, cara. É uma obra completa mesmo, cara. É uma obra espetacular. E reflexiva, né? Bem reflexiva. Que eu me lembrei, quando ele ganha o Cinturão no Pacífico, ele dedica o título ao Rikishi, né? Quando ele vence. Sim. Pô, é muito bonito, cara. É um negócio, é muito bonito mesmo. E é aquele negócio, né? É a perseverança. O Joey, ele acaba, né, envelhecendo, né? Tanto que na obra a gente nota mesmo ele envelhecendo, né? Que ele vai. Você vê no começo do mangá, ele é desenhado de um jeito, e no final da obra ele tá completamente diferente, né? Porque ele amadureceu, ele envelheceu, né? Exatamente. E aí ele começa a crescer, e quando você cresce, né, seus ossos, né, você começa a ganhar mais peso. E aí o Joey ia ter que mudar de categoria. Ele não deixou mudar de categoria, ele foi fazer uma dieta tão pesada quanto a do Rikishi pra emagrecer. E aí ele chegou a um ponto que ele teve que tomar um monte de laxante pra conseguir perder peso. Ficou na sauna um monte de tempo, né? Até o Tang fica em choque vendo a perseverança dele para ele conseguir se manter na mesma categoria do Rikishi, porque ele coloca na cabeça, o Rikishi se sacrificou tanto para chegar nessa categoria, ele morreu para conseguir lutar comigo nessa categoria, e agora eu vou mudar de categoria, não é justo com ele, sabe? Então exatamente. Ele se agarra nisso, né, nas convicções dele, apesar do lado trágico que Joey tem, que é bem pesado mesmo. Esse ensinamento dele da perseverança, das convicções dele é um ensinamento bem forte mesmo. E o ensinamento também que todos os personagens acabam dando pra gente, né, velho? Por exemplo, o Danpei, cara, ele é um personagem que o ensinamento que ele passa é tipo assim, é você saber a hora de parar, sabe? É você olhar pro que tá acontecendo e você refletir, cara, sabe? Você colocar a mão na consciência. Que não tem aquele negócio do id, o ego, superego. Pra mim o Danpei, ele faz a parte do superego, que muitas vezes a gente não dá atenção, a gente ignora o nosso superego, e o Danpei tem essa função de ser o superego. Tem a Yoko Shiraki também, né, que é uma personagem importante também. A gente falou até pouco da Yoko, ela aparece em vários momentos da obra, ela encontra o Joey abandonado na rua, ela é uma personagem central da obra, né? Ela é apaixonada pelo Joey, né? Ela é apaixonada pelo Joey, e o Joey só rejeita ela porque o Joey ama o boxe, né? E ela meio que entende, ela, entre aspas, entende isso, que o Joey ama o boxe, e ela acaba meio que dando uma ajuda pra ele continuar no boxe, né? Dando incentivos pra ele continuar no boxe, porque é algo que ele ama. E ela ver um cara que ela ama feliz, meio que satisfaz ela, né? Meio que deixa ela feliz. Enfim, cara, Ashita no Joey é uma obra espetacular. Eu já falei bastante isso aqui. Uma obra trágica, né? Mas é uma obra com muitos ensinamentos, muitas reflexões que você pode levar pra sua vida. Tem um live action, né, Shura? Você viu isso aí? Não vi não, cara. Tenho medo disso aí, cara. Tem um live, tá no YouTube completo, legendado, live action. Não vi também não, tenho medo. E pra finalizar o nosso podcast aqui, galera, falar pra vocês, agradecer vocês por ouvirem até aqui nosso podcast aí de Ashita no Joey. Eu não sei se o podcast ficou satisfatório pra todo mundo. A gente tentou fazer o nosso melhor aqui, a gente fez com carinho esse episódio, que é uma obra que a gente gosta muito. Pra finalizar o nosso podcast aqui, eu quero recomendar aí pra vocês o podcast do Figurante, podcast solo do Figurante. Aqui, o figurante do podcast solo dele veio participar hoje aqui, né? Fazendo essa... Primeira participação do figurante de um anime de comédia chamado Vira aqui no podcast. Realmente. Hoje foi um dia desses, né? Um dia de... O outro personagem veio, tipo na Praça é Nossa, quando, sei lá, o Porpetone não vai de Tevez, vai de Mário Sérgio Cortella, tá ligado? É a mesma coisa, que aqui vê o outro figurante. O Ronaldinho Golias, quando ele vai de mestre, não de Pacífico. Também, mesma coisa. Os caras mudam o personagem e vai no mesmo programa, tá ligado? Sim, esquizofrenia pura. Escutem aí o podcast do Figurante, né? O Figurante de um anime de comédia chamado Vida. É muito bom o podcast do Figurante, galera. Não só o podcast, o canal inteiro do Figurante é excelente. Eu tô falando de verdade mesmo, é muito bom mesmo. O Figurante, ele tem um empenho ali, um carinho muito grande com o canal, e vale a pena ser assistido. Tem o canal do Shura também, que é o Samuel Shura, e o canal de cinema dele, que é o Boteco Claquete, né, Shura? É esse mesmo. Lembra de novo, rapaziada. Exatamente. Tem um podcast solo também, que é o podcast de música, que é 4 discos e um tema.
falando de discos, né? De música. Cada episódio tem 20 minutinhos, curtinho. E pra finalizar o nosso podcast aqui, quero falar a todos que o link de todas as nossas plataformas de stream, Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast, está na descrição do vídeo do YouTube. É isso, galera. Obrigado por ouvirem. Tchau! Uau. Leiam a Chita no Joy. Nem um torico. Aí Ai, é demais. Aí é pedir demais. A gente tá falando de Ashita no Joy, né, figurantes? Tem um também que é bom, né? Que é o do Serginho Grossman, né? Que é o amanhã do Serginho, né? Que é o amanhã que vai ser aniversário dele. Que é hoje também. Amanhã Né, vai ser. Hoje, amanhã de ontem, na verdade, Ritalino. Amanhã de ontem é aniversário dele. e é mais trágico a Chita no Joy porque tem o Marco Luque lá. Aí não tem jeito. Aí é triste. Então a gente pode dizer que o Marco Luque é como se fosse o Rikishi do Sérgio Grosso. Seria bom se ele matasse. Que é isso, figura? Calma aí também, né? O horário não tá permitindo, não. Não é assim.